Ok? Então, próximas perguntas também a gente responde na próxima vez. Tem mais uma, que as pessoas acabaram colocando aqui. Por que celebramos a Santa Ceia toda semana, todo encontro? É simples, pessoal. Nós cremos em Yeshua HaMashiach, todo mundo conhece como Jesus Cristo, o Messias. Por que nós celebramos a Santa Ceia toda semana? Porque nós não temos, assim, o relacionamento econômico. Nós temos um relacionamento com Cristo. Então, Ele nos ensina. Toda vez que nos encontramos com Ele, Ele mesmo fala, onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, estarei presente. Então, o que nós fazemos nisso daí? Nós celebramos o memorial dele, como Ele mesmo faz. Celebramos o seu corpo e seu sangue conosco. Então não é apenas um dia do mês destinado de uma forma econômica de reunir toda a igreja no sentido. Não. Aqui nós não estamos preocupados com isso. Nós estamos preocupados sim em viver esse tempo do memorial dele conosco. Relembrar toda semana e abençoar todos os outros dias da semana com a presença dele. Ou seja, nós levamos toda semana no Shabat um pouquinho de Cristo. Né? Um pouco de cada vez, cada semana vamos aumentando como se fosse um celeiro. Vamos depositando todos aqueles alimentos necessários e nutrientes necessários para podermos enfrentar a semana. Então acho que a resposta que vocês mais poderiam ter é justamente por que celebramos toda semana? Porque amamos a Cristo e queremos Ele presente todos os dias da nossa semana. E no próximo Shabat, nós vamos continuar agradecendo por todo ensinamento que Ele nos deu na semana, todo as livramentos, todos os tipos de situações onde Ele verdadeiramente está presente e nós sentimos isso. Graças a Deus por esse tempo. Amém? Então vamos lá. Como eu expliquei, Deuteronômio, né, uma expressão que foi colocada pela Septuaginta, né, lá na Grécia, onde justamente no tempo de Alexandre o Grande, fez a conquista, ele colocou os 70 sábios lá para traduzir a Torá e aquela coisa toda. Né? Então nós sabemos também que esse livro de Deuteronômio, chamado Devarim, é o livro de cabeceira de todos os reis de Israel. Por que foi feito dessa forma? Porque todo o livro de Deuteronômio, como a gente conhece, ele faz um resumo diferenciado mesmo de todos os outros 4 livros. É como se de repente eu pegasse todos os outros 4 livros, pegassem os exemplos que existem lá e Moisés compilou a forma toda de apresentação. Tanto que ele começa o livro de Deuteronômio citando todas as nossas falhas, todos os nossos erros, aonde nós tropeçamos, no caminho do deserto e tudo mais em cima disso daí. E aí ele mostra a bondade de Deus, a misericórdia de Deus para nos levar até a porta de entrada da terra prometida. A mesma promessa que ele fez com Abraão, Isaac e Jacó. Ok? Então nós temos todo esse ensinamento, todo esse tipo de aprendizagem, né, que a gente tem que começar agora de uma forma diferente. Porque até então nós tínhamos o seguinte: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, e Deus disse a Moisés. Agora Moisés faz uma forma diferente. Estas são as palavras. Moisés atingiu um nível espiritual tão alto e começa a ficar difícil o próprio relacionamento entre o que Deus disse e o que o povo entende. Então Moisés foi o intermediário disso. Como o povo ainda existia dificuldade na compreensão, Moisés faz o que no livro de Devarim? Tanto que ele é um livro mais fácil de ser lido do que os outros. Por quê? Ele pega todo o conhecimento e transforma de uma forma de linguagem popular. Por isso que ele é um livro mais fácil de ler, mais dinâmico, mais extrovertido, digamos assim, né? Mais convertido, que te forma, digamos assim, olha, estão aqui os ensinamentos de Deus.
Tanto que na próxima semana, que a gente vai ver no capítulo 5 de Deuteronômio, ele vai repetir as leis de Deus, as mesmas que foram colocadas no Sinai. As mesmas situações, ele vai apresentar de uma forma diferenciada, onde nós iremos nos alimentar de uma forma muito melhor, muito mais compreensiva, muito mais dinâmica, muito mais objetiva. Então ele nos ensina dessa forma e essa preocupação. Essa mesma preocupação nós podemos perceber em Cristo. Em toda a narrativa, principalmente João tem um aspecto de similaridade com Moisés nas colocações do livro de João, muito mais dinâmica do que os outros antecessores, como Mateus, Lucas, Marcos. Ele tem uma forma mais dinâmica de trabalhar e muito mais objetiva. Então ele procura transparecer para nós uma forma tipo assim, olha, a lei é essa, não se desvia dela. A gente ainda tem em Mateus, ainda tem em Marcos, alguma coisa mais polida, Lucas também, não, que eu quero dar ordem aos fatos, aquela coisa toda. Já João, ele é mais incisivo. Olha, ele estava ali, estava assim, estava assado, então ele é muito mais objetivo, como o próprio Moisés fazia, só que ele procura ensinar de uma forma dinâmica, entendeu? Mas só que na forma compreensiva. Preocupado no quê? O discipulado. Uma das coisas que nós podemos pegar logo de cara no livro de João, eu não vou me deter muito no livro de Deuteronômio, porque esses primeiros capítulos aqui, ele vai citar as passagens, quando vocês lerem, capítulo 1 e 3 até o versículo 22 ali, vocês vão ver que são passagens onde houve erro e como foram consertados. Não é imputar peso, pelo contrário, é alertar. Medita no que você errou e como foi consertado. É uma das coisas que hoje é em voga, tipo assim, ó, você está perdoado. Então começa uma nova vida. Então as pessoas esquecem como erraram, o que levou ao erro. E na grande verdade, o que nós precisamos é, tipo assim, por que errei? Antes de falar de arrependimento, é por que errei? Essa é uma grande pergunta que a igreja veio fazer hoje, para nós ensinar esse tipo de situação. Para que assim você viesse. Hoje eu me arrependo. Por que isso? Aonde estão eles? Para justamente ser aquela situação que todo mundo conhece. Vá e não peques mais. Ok? Esse é o grande objetivo. Então, quando ele começa a nos mostrar aqui no livro de João, a primeira coisa que acontece é um relato. Um relato de que os sacerdotes da época estavam preocupados que Yeshua, Cristo, batizava, tinha muito mais discípulos do que João Batista. João Batista já tinha tomado uma postura e uma posição como nós já vimos. Não sou Messias, não sou Elias, eu simplesmente sou uma voz que clama no deserto. Onde ele fala, endireitai as veredas de Deus. Ou seja, corrigi os vossos erros para que vocês sigam o caminho do Senhor. Então, João Batista, ele tomou muito claro essa missão dele na mão. Ele fazia batismo, fazia todo o fundamento baseado em toda a estrutura que Deus te capacitou. Está escrito no livro de Moisés, está escrito em todos os profetas, em todos os outros livros que nós conhecemos da Bíblia. Ok? Então ele tem aí uma situação que os sacerdotes, na época, os fariseus, né, como Cristo também é fariseu, eles vão lá, tipo assim, vão perguntar para esse cara também o que está acontecendo, né? Por que ele está formando tanto discípulo? Só que Cristo sabia, se ele fosse questionado naquele exato momento, haveria problemas. Sendo que ele ainda tinha um trabalho gigante a ser realizado. Então ele sai do confronto para ir realizar a obra. Começar realmente um trabalho gigantesco em cima disso. Então você já tem um certo relacionamento com João Batista, com aquilo que ele fala, aquilo que ele já explicou. Tudo bem, perguntem para ele. Ele já vai dizer quem eu sou. Se vocês não acreditarem nele, o que eu posso fazer? Ok?
Então ele sai desse cenário de confronto, porque a gente já sabe que vão perguntar: quem te deu autoridade? Quem é isso? Quem é aquilo? Por que você faz isso? E vamos fazer você é o Messias? E ele vai ter que dizer que é. Porque não pode mentir. Então vai ser uma certa situação que ele foge desse confronto inicial, digamos assim, com os fariseus, logo de cara. Então ele sai e vai embora lá para Canaã, né? Fazer para Samaria, né? Lá para Samaria, né? E aí ele vai fazer todo um caminho de ensinamento, aproveitando justamente isso daí, ok? Então, já que nós entendemos essa primeira etapa, porque ela é como se fosse um versículo solto, está jogado lá. Tanto que se você olha o capítulo 3 e começa a ler o capítulo 4, parece que é um versículo jogado solto ali, que ninguém entendeu nada ali. Por que está sendo feita essa citação? Justamente a revelação é que ele evitou o confronto inicial, porque a partir dali já começaria uma perseguição implacável sobre a vida deles. Porque o sacerdócio, como a gente ainda vê mais algumas coisas hoje, ela preza muito mais pela razão do homem. Quem segue dogmas. Então Cristo não seguia nada desses dogmas, seguia a palavra de Deus. É muito diferente de ser dogmático. Aquele que busca muito mais a religiosidade se afasta da espiritualidade. Isso daí não tem discussão, isso é fato. Ah, mas eu sou religioso, então eu sou espiritual. Engano seu. Muito chegado à religiosidade está afastado da espiritualidade, isso é provado. Ok? Quem está no caminho da espiritualidade, realmente focado, não se aliga à religiosidade. Esquece qualquer tipo de conexão, que uma aproximada da outra. Errou. Errou feio. São bem distantes e a gente prova isso daí tranquilamente em qualquer lugar. Ok? Aí justamente ele vai fazer o quê? Nesse comparativo que eles procuram fazer, por que ele está fazendo mais discípulo e mais batismo? Porque justamente ele está trazendo uma palavra de verdade. De verdade, de fundamento mesmo. Uma das pregações de 1 ano, 2 anos atrás, que ainda Deus me deu essa revelação, foi que hoje a igreja precisaria passar por um grande batismo. Um grande batismo mesmo. Não somente de membros, mas também da parte de sacerdócio, dos ministros da água, porque precisa nascer de novo, realmente. Hoje a igreja entrou numa rota de colisão, como se fosse o mundo contra Deus. Ela procura muito mais seguir ritualísticas do que verdadeiramente gerar discípulos através de ensinamento. A igreja hoje deveria ser uma grande escola. Não um lugar de culto só, mas uma grande escola de fato. Cada culto deveria ser aproveitado minutos preciosos para dar ensinamento. Não é simplesmente pegar um versículo qualquer lá e dissertar por 40 minutos, enrolando e fazendo isso, fazendo aquilo. Aí sim eu vou me permitir seguir o exemplo da minha paternidade, digamos assim. Há poucos meses atrás, quando ele voltou de um trabalho cirúrgico, o apóstolo Arles, ele justamente na primeira pregação ele falou, não vou falar versículo, vamos falar o capítulo inteiro. E lá pegou o capítulo inteiro e durante a pregação inteira dele, foi mais de 1 hora de pregação, em cima de um capítulo. Porque um versículo você se perde no meio dele. Se você não entender o texto, você perde o contexto. Então, aproveitando esse grande exemplo, né, que já serve de exemplo para nós aqui, a paternidade é para isso, é para ser seguida. É para realmente a gente começar a exaltar quem é a nossa paternidade, esse exemplo dela. E nesse sentido, o discípulo, ele tem que almejar esse foco. Esse foco. Quem é o exemplo que eu devo copiar. Ok? A gente já volta já nesse ponto. Então ele vai chegar em Samaria. Ok? Cristo começa a chegar lá e começa a falar com a mulher.
subir beber água, aquela coisa toda. E a gente já sabe que existem entraves. Como é que o homem está falando com a mulher? Começa por aí. Por toda uma tradição, né? Tipo, pô, mas tá pegando água, o cara chegar junto, já começa a me dar água, que é isso? Né? Hoje é natural. Hoje é uma coisa simples. Mas naquela época, o negócio era mais pressionado, né? A separação entre o homem e a posição da mulher. Graças a Deus, hoje, nós não temos, tipo assim, existe ainda essas situações vexatórias, né? Entre o homem querer ser mais que a mulher, quando na verdade nunca foi. Ambos são auxiliares um do outro, por isso que existe o equilíbrio. Deus, quando colocou a Eva no mundo, foi para auxiliar Adão, para que ele auxiliasse ela também. Uma troca justa. E como é que a gente sabe disso? Ué, simples. Da onde ele tirou ela? Da própria costela. Você agiria contra você? É verdade. Você agiria contra você mesmo? Não, né? Então, ou seja, se ela tira um pedaço de mim, aquele pedaço de mim vai se tornar contra mim? Ou submisso a mim? Não dá, né? Deus nunca fez isso. Então, por isso que ele mesmo fala, quando o homem e a mulher se casam, os dois se tornam um. Ou seja, a costela volta para o seu lugar. Então, os dois têm que agir em conjunto. Não existe quem é mais e quem é menos. Deus não criou a mulher para ser menos que o homem, nem mais que isso. E nem o homem superior à mulher. Porque a força bruta de um homem se traduz na singelidade da mulher. A elegância, a facilidade que ela tem de gerar, um homem não tem esse tipo de situação. Então, por isso que um complementa o outro, precisa ser complementares. Não dá para ser diferente disso. Ok? Então, naquela época, quando você viu o homem falando com a mulher não eram casados e nada, esse tipo de situação cria um aspecto de controvérsia. Aí o que está acontecendo aqui? Ou ele está dando em cima da mulher, ou a mulher está sendo fácil para ele. Aqueles questionamentos que, tipo assim, o que está acontecendo? Antes de julgar, tipo, queremos saber. Ok? Isso daí vai durante o decorrer do texto, vocês vão ver que até os discípulos estranharam. Como é que ele estava conversando com a mulher sozinho lá, aquele negócio todo? Se é para uma multidão é diferente, mas os dois tocando um particular ali, estranho. Só que nesse caminho, nesse particular, o que Cristo fez? Criou uma discípula. Sim. A primeira discípula que ele cria. Está aí. É a samaritana. A mesma Samaria que tem problemas com o judeu. De brigas. Onde eu adoro, onde você adora. Ou seja, aqueles dogmas religiosos, né? A lei de homens. Onde eu vou adorar, a minha casa é maior que a sua, o seu monte é maior que o meu. Sabe, aquelas coisas que o homem rotula e acha que aquilo é Deus. Quando, na verdade, ele mesmo dá um ensinamento. Vocês não vão adorar nem neste monte, nem naquele monte, nada em lugar nenhum. Vocês vão adorar, tem que aprender a louvar a Deus, a adorar a Deus em espírito. Não é o lugar. Vocês têm que saber que, tipo, até sentado numa praça qualquer, lá sozinho, você pode louvar a Deus, adorar a Deus. Louvar não é só cantar, hein? Louvar é orar, cantar, adorar, clamar. Isso é todo um conjunto. Louvar não é só cantar a Deus, não. Não é só isso. Louvar não é só pegar o microfonezinho lá e soltar a garganta e ficar por isso mesmo. Não. Deus é todo um conjunto. Todo um conjunto de dons que Ele nos dá. Eu, por exemplo, sou desafinadíssimo para cantar. Sou muito ruim realmente de cantar. Mas só que é o seguinte, canto do meu jeito. Com todo o meu coração. Em qualquer lugar. Vou no carro, vou na moto, vou na praça, vou no monte, eu vou adorar do meu jeito.
Vou louvar do meu jeito, mas com todo o meu coração. É assim que as pessoas devem fazer. Não é pensar, não, é só lá na igreja que eu louvo a Deus. Só na igreja que eu vou orar. Só na igreja que eu vou... Não, é qualquer lugar. Nós temos que aprender a desmistificar que somente naquele lugar é a santidade, somente nesse lugar. Porque se fosse para ser dessa forma, até hoje o templo sagrado estaria lá e de pé. E no lugar que ele foi destinado a ficar. Não são os outros lugares do mundo, não, que interessam. Outros lugares não interessam. Só existe um único lugar onde deve ficar o templo sagrado. E é lá que foi escolhido e eleito. Pronto, acabou. Então vamos parar de, não, é em tal lugar, é lá, não sei. Vamos parar com isso. Isso é coisa de homem. Vamos começar a nos ater muito mais na Bíblia do que realmente começar a dar interpretações levianas. Vamos parar com isso. Esses teólogos que, de repente, só porque falam meia dúzia de palavras em hebraico, acham que sabem alguma coisa, mas, como eu sempre falo, né? A Bíblia de hoje tem muito mais autores do que tradutores. Que cada um que tenta traduzir, bota um pouco daquilo que quer colocar, do seu próprio entendimento pessoal, e não do que realmente a Bíblia quer dizer. Por isso que existe uma diferença enorme de interpretações por aí. Muito grande mesmo. Então ele começa a fazer o questionamento. Você quer água de beber? Ou você quer água da vida? Se fosse hoje para escolher aqui, já sabedores do que nós temos aqui, estou morrendo de sede. Tu vai me dar qual água? Vai matar minha sede hoje? Ou aquela que vai matar a sede para sempre? Tem gente que chega a falar para nós de uma forma até grotesca, acho. Tenho sede de Deus, eu tenho sede disso, sede daquilo. Falei, mas eu pergunto sempre, você frequenta a igreja? Sou ali junto com o ministro, com o pastor, aquele negócio. Então como é que você tem sede ainda? Não, você tem que aprender. Se você está junto, você aprende. Já está saciando a sua sede. Não é esse negócio da ganância, isso aí se chama ganância. Isso é do homem. Esse desejo da carne. Quando você experimenta essa água que Cristo promete, ela começa a te saciar de tal forma que todo o aprendizado que você vai recebendo é como se fosse tipo assim, a página da Bíblia, tipo, aprendi essa página, vou passar para a próxima, e ela vai brotando dentro de você. E você não tem essa necessidade de, eu preciso matar minha sede. Quem é de Cristo não precisa se preocupar em matar a sede. Em chegar, eu tenho sede de Cristo. Calma, você ainda não foi batizado, você não recebeu o Espírito Santo ainda. Você não está selado com o Espírito Santo ainda. Calma, vai chegar lá. Está no caminho, digamos assim. Pelo menos tem vontade de aprender, já é o grande negócio. Mas a hora que você começar realmente a pegar palavras de sabedoria, isso é dom. Somente poucos delegam esse dom de sabedoria. E não é para povo elitizado, não, é povo de Deus. Povo de Deus é povo de elite. Povo de Deus é um povo de elite. Porque se você começa a fazer dissensão entre, você fala para um povo mais isso, ou mais aquilo, ou mais de baixo, cara, é a mesma coisa que nem Paulo nos ensina. Você tem tudo o que você quiser. Quer continuar tomando leitinho? Vai tomar leitinho. Mas o próprio Paulo mesmo fala, você já deveria estar se alimentando de alimento sólido. Então, ou seja, aquele que quer edificar não vai te oferecer leite. Ele vai te dar alimento sólido. Para que você comece a se edificar e falar, coisa o buraco é como o pessoal fala, né? É diferente aqui. A coisa é diferente. Porque aquele negócio de leitinho, glória a Deus, amém, não sei o quê, Jesus vai te salvar, tá? Jesus te cura, Jesus te liberta.
A gente já sabe de tudo isso, não preciso repetir. Mas qual é a novidade? Qual é a novidade? Qual é o alimento sólido que a gente vai ter hoje para começar a construir nossos alicerces, as nossas colunas, erguer os nossos edifícios espirituais, para chegar aonde quer. Não preciso, ninguém me dizendo, Jesus vai te dar a cura. Eu já sei que Ele vai dar. Jesus vai te libertar. Ele já me libertou. Ele já me libertou. Ponto. Eu não preciso ficar preocupado. Não preciso ficar preocupado nisso. Eu não preciso ficar preocupado com os desejos da carne. Tem gente que vai para a igreja atrás de riqueza. Atrás de casamento. Isso aí o que é? Desejo da carne. Se você crê em Deus, Ele provê. Ele provê. Não precisa ir para culto da igreja para falar, não, agora você precisa de libertação. Se eu estou em Cristo, vou me libertar de quê? Vou me libertar das agruras do inimigo. Como assim? O inimigo não foi lá tentar Cristo. Por que ele não pode tentar você? A única pergunta é que você tem que fazer para você mesmo. Você aceita ser tentado? Ou vai suportar como ele? Porque a tentação do inimigo é na carne. Porque ele sabe que a nossa carne é fraca. Então o que ele vai buscar é onde? Tentar a gente na carne. Como aqui. O próprio pessoal começou. Por que ele está conversando?